Olá, eu sou Elaine Oliveira, do Sou da Alma, e hoje eu vim contar algo para vocês. Hoje eu não estou aqui para fazer ritual, eu não estou aqui para tirar uma carta, um conselho ou fazer leituras intuitivas como eu costumo fazer. Hoje estou aqui para falar da mulher que eu me tornei, da mulher, aliás, que eu era antes de ser cartomante. Às vezes nós vemos as pessoas, né, pelas redes sociais e a gente vê que estão todos muito bem, todos muito posicionados, mas não sabem quem somos nós antes de estar aqui. Então hoje eu resolvi gravar de forma simples, dentro do meu quarto, dentro de onde eu moro, num lugar calmo e tranquilo, estando aqui conectada comigo, com você. Eu vou te pedir para que, se você tiver interesse, fique aqui, siga o canal, siga essa página, tá? Compartilhe essa história que ela é minha, mas ela pode ser também sua. Eu tenho uma filha hoje de 13 anos, uma linda menina, mas ninguém sabe como foi difícil chegar até aqui. Quando a minha filha tinha exatamente 8 meses, eu decidi me separar. Foi um momento muito difícil, foi um momento muito pesaroso, um momento muito pesado da minha vida realmente, porque quando a gente casa, a gente não pensa em se separar, a gente pensa em ficar com aquela pessoa. Eu confesso que o pai da minha filha é uma pessoa extremamente boa, mas eu já não me via mais naquela situação. Eu fiquei por 7 anos casada antes de engravidar. E quando eu engravidei, o meu casamento ele já não ia muito bem. Então eu decidi, dentro de mim, tomar uma decisão muito importante que mudaria o rumo da minha vida. Eu tinha a opção de ficar naquela vida, insatisfeita, triste e sem projetar um futuro. Ou eu podia virar o jogo e passar por todas as dificuldades da qual eu passei. Depois de muito pensamento atribulado, muitas coisas difíceis, porque é uma decisão difícil, ter um bebê ali de 8 meses, pequeno, totalmente dependente, onde eu era a mãe, onde eu também era a dona de casa, onde eu também supria as necessidades da minha própria casa, né, morando com a minha sogra. Eu decidi que eu precisava escolher a mim e a minha filha. E foi então que eu pedi a separação e saí de casa. Eu me escolhi. Eu não fui egoísta. Eu acho que eu tomei a atitude mais certa que poderia ter acontecido. Eu fui morar na casa da minha mãe, com as minhas irmãs, em um apartamento no centro de São Paulo, onde a minha mãe já era 100% acamada. Ela havia sofrido um AVC anos antes, que a deixou completamente paralisada. Ela deixou completamente, eu não gosto de usar essa palavra, mas é o que é a realidade. Deixou completamente inválida. E foi uma luta muito grande para mim e para os meus irmãos. Cuidar de alguém que você ama e ter aquela pessoa ali 100% dependente. Então não foi fácil, mas nós conseguimos. Eu digo e confesso que até me vem uma emoção muito forte de lembrar desse momento que foi tão difícil, foi tão doloroso. Então, foi aí que a minha jornada começou. Eu trabalhava em um shopping, trabalhava muito,
trabalhava sábado, domingo e feriado. Nós dividíamos o cuidado com a minha mãe, com a minha filha, e as minhas irmãs me ajudavam absolutamente. Sou grata por isso, porque elas me ajudavam muito. E eu trabalhava, mas eu estava completamente infeliz. Eu estava completamente triste, porque eu almejava algumas coisas, mas eu não estava tendo sucesso. E foi então que um dia eu sentei de cansaço e chorei. Por muito tempo, sozinha, em silêncio, eu sentei e chorei muito. Mas foi aí, nesse choro sincero da minha alma, onde eu acho que a mão divina, ela nunca falha. Nesse momento, talvez eu tenha entendido a espiritualidade dentro de mim. Eu já havia engordado muito, eu já estava em depressão, eu já estava com mais de 70 quilos, eu já tomava antidepressivo e eu confesso que eu tinha um sentimento de raiva interno, porque as coisas tinham saído completamente fora do meu controle. E aí eu percebi que nós não temos o controle de nada. Eu percebi que nós temos nada mais do que nada menos um caminho que temos que trilhar. E aí depois disso tudo, eu rezei muito, pedi a Deus a orientação, porque eu queria sair daquela situação. Foi então que a minha virada começou. Pequena, mas começou. Eu comecei a frequentar alguns lugares onde eu tinha um suporte espiritual, onde me sustentava, onde eu tomava alguns passes, horas em outro lugar, horas eu caía, horas eu fraquejava, horas eu tinha raiva, horas eu queria brigar com Deus, mas horas eu me recobrava e me levantava. E eu vou te contar verdadeiramente como eu saí da depressão. E não estou te falando para fazer igual, porque não faça isso. Um dia eu fui em um lugar onde era até era uma UPA, que fazia atendimentos psicológicos em equipe. E nesse dia eu estava muito bem. Várias pessoas na sala dizendo: essa semana eu tentei me matar uma vez, essa semana eu cortei meu pulso, essa semana eu quis me jogar na janela. Eu olhei aquilo tudo e eu senti o amparo divino ali, naquele momento. E dentro de mim eu disse: eu estou bem. Eu nunca pensei nisso na minha vida, por pior que eu estivesse. Pelo momento mais difícil que eu passei, não foram poucos. Eu nunca pensei nisso. Então, se você está me ouvindo aqui, hoje, agora, veja só que a fé te sustenta o tempo todo. Então, não desista de você, como eu não desisti de mim, não desista da sua vida, não desista de quem você é. E nem de onde você quer chegar. A vida, ela traz movimentos que nos deixam no chão verdadeiramente, mas que a gente tem força e amparo suficiente, necessário para que a gente possa seguir em frente, para que a gente possa ir. Só que a gente tem que ser forte. Então, nesse dia eu vi que eu poderia, através dos cuidados da espiritualidade, me levantar.
E eu me agarrei à minha fé, eu me agarrei à minha força espiritual, eu me agarrei a tudo aquilo que eu já sabia, que existia uma chama viva dentro de mim, que estava ali chamando, clamando por vida. E eu fui seguir o meu caminho, o meu coração, a minha fé e a minha espiritualidade. E a espiritualidade, ela é tão mágica que quando a gente precisa seguir o nosso caminho, as coisas chegam até a gente. Foi aí que na primeira vez eu ganhei de presente de uma pessoa muito querida um curso de Reiki. E eu não ganhei só um curso, eu ganhei uma esperança. Eu ganhei o nível 1, eu ganhei o nível 2, o nível 3 de Reiki. Num passe de mágicas. Eu falo, eu me emociono porque é uma história muito real. Como num passe de mágica, o universo olhou para mim, a espiritualidade olhou para mim e falou: tudo bem, agora você tá pronta. E eu me tornei reikiana. Ali me acendeu a fé, a esperança, a chama, o prazer, a alegria novamente. Terminando ali, eu já falei, eu sempre quis ser massoterapeuta. Eu já tinha deixado meu trabalho, eu estava só no cuidado com a minha mãe, porque ela precisava muito. E então eu me tornei reikiana, massoterapeuta. Eu fui fazendo a massoterapia em 2017, quando a minha mãe realmente começou a ter pioras, ela já estava acamada há quase 8 anos, sempre cuidamos dela com paliativo, com amor, com carinho, com respeito, por isso ela durou 8 anos, sem escaras, sem feridas, sem dores físicas maior do que era o combinado dela antes de vir para a Terra. E a mão divina me abençoou mais uma vez. Logo após a morte da minha mãe, uma semana depois, a minha irmã me deu de presente um curso de baralho cigano. Eu sempre soube que a magia cigana existia dentro de mim, desde muito cedo. Eu amava ver dourados, eu amava o vermelho, eu amava as músicas ciganas. Quando eu era criança, eu tinha um disco de vinil do Gypsy Kings que eu amava muito e eu ouvia todo final de semana com meu pai. E era muito gostoso. E aquele momento ali foi o momento do meu resgate. Foi o momento onde eu me agarrei. Eu me agarrei na espiritualidade, na magia cigana. Naquele dia mesmo, eu conheci os meus ciganos. O Pablo, a cigana da estrada, que leem baralho, né? Que estão sempre junto comigo. Sempre junto comigo. Mas sem antes fazer a menção a uma cigana que me acompanha já tem muito tempo, com o nome de Esther. É uma cigana do Oriente, uma cigana de um azul intenso, da qual eu sou muito grata. Não é uma cigana de baralho, mas é uma cigana que me traz aprendizados que talvez nem eu mesma saiba mensurar. Então, eu me agarrei a uma história de fé, a uma história de espiritualidade, a uma história de vida, onde passo a passo o caminho foi sendo mostrado para mim.
E eu confesso que não é fácil até hoje. Eu confesso que a vida, ela me traz surpresas constantes. Ela me traz ensinamentos constantes. Ela me traz histórias de superações minhas comigo mesmo, porque muitas vezes eu falo para mim, meu Deus, como é que eu estou fazendo? E eu entendo que muitas vezes eu sou a minha pior inimiga, a minha mente às vezes, muitas vezes bagunça todo o ambiente e fica tudo muito complexo. Mas o que eu quero passar aqui hoje, com uma pequena história, essa que eu trouxe aqui para vocês, da minha vida, é que se você que está aí, que está me acompanhando até agora, está ouvindo, se você está passando por alguma coisa, se você é mãe, solteira, que teve que se escolher ou não teve opção, tá aí me ouvindo. Acredita em você. Acredita na sua potencialidade. Acredita que você pode chegar mais longe do que você imagina. Se você está aí me ouvindo, é porque você tem bênçãos e permissões divinas para estar aqui conduzindo também alguém muito especial que foi concedido a você aqui na Terra. E que o nosso caminho não é fácil. Mas assim como eu me escolhi a mim, a minha filha. Escolhi viver a espiritualidade. Escolhi viver da espiritualidade. Se escolha. Esteja com você. Seja fiel a você. Essa história pode ser sua. Superação, esperança, fé, alto amor, conhecimento. O que eu tenho para passar para você é que se eu conseguir, uma pessoa simples, gravando em um quarto, você também pode. Eu espero que a minha história inspire a sua história. Amanhã eu conto mais um pedacinho com mais coisas. Se você gostou, eu te peço, mais uma vez, já se inscreve aqui na página, já curta esse canal, compartilha essa história ou salve para você ter a força necessária para sempre ouvir e sempre ter coisas boas dentro de você. A vida é uma semente. O que a gente planta, a gente colhe. Eu plantei coisas boas e eu estou colhendo coisas boas. Mas você sabe que nem sempre foi assim. Eu espero que Santa Sara Kali, o cigano Pablo e a cigana da estrada te abençoe com toda a sua força e te sustente para todos os caminhos que você precisar passar. Eu sou Elaine Oliveira, do Sol da Alma. Eu deixo aqui para você o meu axé.